Hoje o assunto mexe comigo de forma especial, porque acredita em vocês, eu já fui professora e orientadora educacional. Mas naquela época, que apagar a lousa, a gente apagava com apagador de verdade. Saía da sala parecendo um sonho de fábrica de giz. Eu ainda fui da época do finalzinho do uso do mimeógrafo. Sou velhinha, né? E vou falar, professor naquela época fazia milagre. Hoje, então, muito mais do que milagre. Porque hoje o professor é educador, psicólogo, mediador de conflito, produtor de conteúdo, especialista em tecnologia. E ainda ele tem que descobrir aonde o aluno escondeu o celular na hora da prova. Não é verdade? E hoje parece que a escola acordou e descobriu que está tentando preparar alunos para profissões que ainda nem existem. E no meio de tudo isso estão os professores, cansados, sobrecarregados, mas ainda tentando transformar vidas todos os dias. Por isso essa conversa hoje é tão importante para nós, porque educação não é só ensinar matéria, é formar seres humanos num mundo que muda antes mesmo dos alunos irem para o recreio. E eu quero entender como que a gente pode preparar crianças e adolescentes para um futuro que nem nós, adultos, conseguimos prever. O que você acha disso, Bel? Gente, hoje o bate-papo está muito bom. Para mim é um prazer, eu estou mais que feliz aqui hoje de rever vocês, Luciene e Camila. Para nós é uma honra recebê-las e assim está trilhando um caminho de parceria com pessoas, com vocês, meninas. Mas antes a gente quer agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Paula Curcio, a Marcela e a Patrícia Costa. Bora para mais um momento aí de inspiração, de renovação. E hoje temos aqui conosco as meninas da formação com um assunto inédito, tá? Tá vendo como educação, né, Dirce? É assim, ó, né, meninas? Uma hora aqui, renova toda hora, então é informação nova, vocês não podem perder, tá bom? Então eu quero agradecer vocês pela presença, pela parceria, pedir para que vocês aí se apresentem mais uma vez, para a gente poder começar aqui o nosso podcast. Eu sou a Luciene, eu junto com a Camila, a gente decidiu enfrentar esse desafio, que é trabalhar além da sala de aula, né? Trabalhar com o público geral da escola, professores, gestores, educadores, famílias, onde a gente tenta mostrar um caminho mais assertivo para ser seguido diante de uma situação, um conflito, ou uma demanda ali que a escola não sabe como agir. Muito legal. Eu sou a Camila, educadora também, estou na sala de aula ainda, professora, e com a Luciene aí na consultoria. E a gente tem esse olhar, né, com a consultoria para as escolas, para ajudar, porque a escola mudou muito e hoje em dia a gente, meu Deus, como que nós vamos fazer para nos atualizarmos, para resolver os conflitos, desde a matrícula até a formação dos professores, essa atualização. Então é um trabalho bem especial e focado na prática, né, trazer soluções práticas. Perfeito, então, aí é que eu lhe pergunto. A escola de hoje em dia faz sentido para o mundo que nós estamos vivendo hoje? Faz muito sentido. Muito. O papel da escola, eu acho que hoje mais que nunca está muito importante. A gente pensava que a escola ia acabar, né? A escola vai deixar de existir com a inteligência artificial, com a internet. Só que muito pelo contrário. A escola hoje faz muito sentido. Diferente de antes, que a gente ia para aprender conteúdos, hoje nós temos na escola o papel de aprender a ser seres humanos, a lidar com o mundo, a resolver conflitos. Na escola a gente aprende muito sobre isso, os alunos aprendem muito sobre isso. Então não está mais só focado no conteúdo, é desenvolver habilidades, competências que este aluno vai levar para a vida dele. E na internet isso não acontece, o robô não ensina. Não, e é muito legal, você falou alguma coisa aí de resolver conflitos. Lembro da minha época que eu era criança, né? De quando eu era criança, não estou nem falando de quando professora, não. Tinha o que se chama hoje de bullying. No entanto, a gente passou por aquilo há
como vou dizer, em tropeções, né? Na porrada mesmo. E hoje a gente até nomeia isso. No entanto, quantas coisas ficaram dentro da gente. Muito legal saber que hoje a escola trabalha isso na escola. Que a criança não precisa levar isso para o resto da vida. Exatamente. E complementando o que a Camila falou, né? Assim, a gente quer que hoje a criança ela aprenda a pensar. Exatamente. Ela aprenda a elaborar os seus pensamentos, seus sentimentos e saiba se colocar, né? Que saiba trazer para o mundo dela soluções ali que foram vivenciadas na escola. Então, a escola tem que ali meio que direcionar o estudante para ser um cidadão que consiga pensar, resolver problemas e conviver com o outro de forma mais pacífica, mais tranquila. Ajudando as Convivência famílias. mesmo, né? A interação, a convivência, muito legal. E meninas, como a educação pode acompanhar uma sociedade que muda tão rápido, né, Dirce? Hoje É tudo, verdade. o que é de manhã não é mais à tarde, e principalmente com a tecnologia e a inteligência artificial. Na verdade, a educação ela não tem que acompanhar o desenvolvimento da tecnologia. Ela tem que aprender a utilizar essa tecnologia a favor, né? Então, ensinar um aluno a utilizar a tecnologia, né? Eu trago um exemplo prático da minha vida, né? Então, há tempos já eu uso o ChatGPT. Tá. Só que eu não simplesmente copio e colo aquilo que eu peço para ele. Tá. Eu vejo a resposta, eu leio se está de acordo com o que eu concordo, a minha maneira de falar, e aí eu utilizo aquelas informações para elaborar melhor o Se tem meu a sua texto. essência ali também, né? Então não adianta você não pode ficar à mercê do que vem pronto. E a gente na escola tem que fazer isso, né? Fazer com que eles entendam. Olha, isso aqui é uma ferramenta que vai facilitar a minha aprendizagem, que vai facilitar o meu entendimento do conteúdo e do mundo próprio. E saber utilizar. Não adianta. Então, a educação que antes era só muito receber, a gente agora não. A gente estimula com que eles vão atrás e utilize a tecnologia a favor Até deles. mesmo na IA fazer, apesar da IA dar tudo, fazer eles pensarem, né? Não, e é muito possível. E é muito possível. A gente, eu acho que a Carla consegue falar até melhor que eu sobre isso, mas, por exemplo, na língua portuguesa, a gente tem muitas estratégias de produção textual. E aí eles têm que se repertoriar para poder fazer a produção deles. E a gente ainda está naquele caminho que alguns copiam e colam. Sim. E outros que usam mesmo, porque já entenderam que aquilo é para a evolução dele, não simplesmente para legal. facilitar a E vida. vai além do aluno também, né? A gente pensa, por exemplo, como consultoria nos professores. Porque hoje, se a gente for pensar, pessoas 50 a mais, ou até mesmo 30 a mais, a gente já tem uma dificuldade com a tecnologia. Como que eu vou usar isso a meu favor? Não posso proibir o aluno, é o celular escondido ali que você tem que negociar, dar um jeito. E o professor tá também atualizado e utilizando a internet, a inteligência artificial a seu favor. Essa semana mesmo eu montei vários jogos adaptados para alunos de inclusão, alunos com autismo, com a IA. Pedir, então assim, como que o professor consegue favorecer o trabalho dele? Sim. Gente, facilita muito. Facilita demais, né? Muito, a gente está ganhando muito tempo. Se você sabe usar como uma ferramenta a seu favor, Legal. nós ganhamos muito tempo com isso. E o Antes que é eu tinha legal que não fica no mesmismo, né? Aquela coisa de ser sempre a mesma Exato. coisa. A IA te traz coisas novas. Você consegue Faz você pensar em coisas novas. e mudar né? o tempo todo, é muito legal. E a gente tem, através da consultoria, ajudado até gestores, porque hoje a febre do momento é conseguir certificações, é alcançar melhores resultados e ficar num ranking ali um pouco mais elevado. E aí os gestores, eles demandam muito tempo para análise dos resultados, para avaliar o que o aluno aprendeu, o que não aprendeu, como conseguir avançar. E a IA, ela ajuda muito. Né? Muito legal isso. A IA tem que vir como uma ferramenta. Exatamente. E Um não, auxílio, né? Exatamente. Como- é verdade. Perfeito. E, gente, vou passar aqui para vocês. A Marcela Eugênio é uma artista plástica carioca que decidiu, na melhor idade, viver o seu dom. Suas obras são únicas, cada peça modelada à mão, em cerâmica e folha de ouro. Olha que legal, gente. Com certificado de autenticidade. Essas peças, gente, estão disponíveis na Black Angel, @Black Angel _loja.
É uma loja de decoração e design em São Paulo e diretamente pelo Instagram, @marcela.eugênio. As peças são lindas. Ela trabalha muito com flor, né, Dirce? Flores. Eu amo flor. Gente, é uma peça mais linda E ela que a trabalha outra. com fios de ouro. Fica a coisa Nossa, mais linda. Muito linda mesmo. Fora que ela é uma pessoa simpaticíssima. Uma artista que saiu do armário depois dos 50, né? Com certeza. Foi muito legal. Agora, meninas, como a escola pode preparar os alunos para profissões que ainda nem existem? Isso é muito legal, né, Dirce? A gente pensar que como que eu vou preparar alguém para o que eu não conheço? Como que eu faço isso? E, na verdade, nós não temos mais esse olhar de preparar para uma profissão. A gente hoje trabalha, né, Lu, formando pessoas mesmo. Então, formar para o mundo, ensinar a ser, como foi dito antes, um ser pensante, alguém que aprende a aprender sozinho também. Então, nós estamos na escola para preparar os alunos para o futuro, independente do que seja, que ele consiga resolver conflitos, que ele tenha um pensamento crítico, que ele consiga desenvolver todas as competências e habilidades necessárias para qualquer profissão. Então, essa questão do relacionamento em qualquer profissão, né? Ter a responsabilidade, ter organização. A escola tem esse papel hoje também, além do conteúdo. Então, a gente tem, né? Eu acho que esse é o maior desafio. Ensinar aquele ser a ser pensante. Isso é bem Mas também não difícil. pode substituir a família, hein? Não, Essa não, é a isso questão, não tem né? como. Não, Essa a família é a ela é questão. essencial, Ela né? é A gente costuma dizer que ela é um braço da escola. É Né? verdade. É Então, preciso. assim, a gente não consegue. Porque se a família tem pensamentos diferentes da escola Nossa. e vão contra o que a escola está tentando implementar, nada funciona. Porque a cabecinha da criança não sabe para onde ir. Sim. E acaba se atrapalhando mais ainda. Agora, se a gente consegue seguir no mesmo caminho, ali incentivando para o mesmo, né, para o mesmo lado, É. aí tudo Aí flui flui. com mais facilidade. Flui. Remar Legal. na mesma direção, né? É. Agora aqui, ó. Quem quer ganhar mais dinheiro sem mudar a área de atuação? A Paula Curcio é mentora de carreira, especialista em transição de carreira e ajuda mulheres 40, 50, 60 a mais a transformarem a sua expertise em uma nova profissão. Quer saber se você tem perfil para ser uma consultora de carreira? Vai no direct do perfil no Instagram, @paula.curcio, que a Paula enviará um link para você fazer o teste. E você ainda ganha uma devolutiva em uma sessão de 20 minutos ao vivo com ela. Acesse @paula.curcio. Isso aí, não percam, gente, é muito legal. E meninas, a saúde mental dos professores e dos alunos está em pauta, né? Hoje tudo, isso é muito comentado hoje. E como a escola pode se tornar um ambiente mais saudável para todos? Olha, quando a gente pensa em saúde mental e em clima, né, na escola, a gente sempre tem que olhar primeiro para a gestão. Tá. Então, assim, como que a gestão encara, como que a gestão está propiciando com que aquele ambiente escolar seja um ambiente propício ao desenvolvimento. Então, assim, ele está ouvindo os professores, estão ouvindo os alunos, estão propiciando com que tenham espaços na escola adequados para o professor desenvolver o seu trabalho, para o aluno se sentir bem, para que consiga falar sobre o que está sentindo, por exemplo. Né? Tá. Então, acho que tudo começa ali. Na O gestão. gestor tendo um olhar diferenciado. Aí, a partir desse gestor, é claro que vai para o professor também conseguir olhar para o seu aluno, vai para o coordenador conseguir olhar para o seu professor. Então, é tudo uma cadeia. Né? Mas começa com a gestão propiciando e dando espaço para tudo isso. Ah, que bom, porque eu ia vir falar, o diretor, né, quem tá ali em cima. Tem que enxergar Tem que também. enxergar. Tem que enxergar. É como se fosse um... Não podem ser caixinhas separadas, fechadas. Tem que ser uma coisa só, onde todos estão integrados, né? Falando a mesma língua, né? Falando a mesma língua. Eu já cheguei a passar por momentos em que a gente acaba se deparando com um professor que está adoecendo, né, mentalmente, e só que ele tem a capacidade, o dom, não sei, de não deixar transparecer. Tá. E aí, só que alguns sinais sempre acabam surgindo,
né? E aí eu já cheguei a me deparar com situação que eu não estava vendo que o meu professor estava com uma necessidade tal. Entendi. Então, assim, é muito necessário a gente ter o diálogo aberto. É sentar para falar, de repente, de coisas nada a ver com a escola. Tá. Né? Assim, conversar sobre a vida, conversar sobre leituras que realizou, um filme que assistiu. Porque aí você vai se tornando o professor mais próximo de você e você vai começar a entender melhor como ele funciona e as necessidades dele. E é a partir dali que vem todo o trabalho dele poder ser desenvolvido de uma Acho forma muito legal, né? adequada. E ainda existem muitos, eu vou até colocar aqui uma coisa à parte, existem muitos profissionais que não aceitam muito essa integração ainda, né? Então eu lembro quando eu era orientadora educacional no estado, dava o recreio, eu saía da minha sala e ia para a sala dos professores. E muita gente se incomodava. O que ela está fazendo aqui? Ela está vigiando? Ela está fazendo... Sabe? Então as pessoas não percebem que isso é importante ter essa proximidade, essa amizade, né, profissional, para que a coisa flua, né? Eu ainda faço isso. Você fazia naquela parabéns. época e eu faço. Parabéns, continue, não pare. E eu, assim, é claro que eu dou as medidas, né? Tem dias que eu vou, tem dias que eu não vou, porque claro que, apesar de eu dar muita liberdade e muita tranquilidade que eu não tô ali para vigiar nada, eles também têm que ter os momentos deles entre eles. Verdade, né? Então a gente tem que respeitar também isso. Mas eu sempre que eu posso estou lá no meio deles. Certo. Agora, qual é o impacto de uma boa formação continuada na prática do professor? Nossa, muito profundo, né? Um professor que tem uma formação efetiva, ele melhora muito a qualidade da aula dele. Então, naquelas reuniões pedagógicas, ai meu Deus, que tem reuniões, né? Aqui os gestores que me desculpem, mas tem reuniões que falam e não falam nada. Por que não mandou um e-mail? Resolvia tudo. E aí você fica dando recadinho pessoalmente, não dá, né? E que não resulta em nada. Não teve uma escuta do professor. Ele não falou do que ele, olha, tô precisando de ajuda aqui, desesperadamente, né? Com tal aluno, Joãozinho tá me dando trabalho, vou arrancar meus cabelos. Aquela formação. E o que eu faço? Faz uma atividade adaptada. Vocês sabem que a gente tem muita inclusão, né? Nos dias de hoje. Sim. E é um grande desafio para a sala de aula, para o professor. Então, quem se formou há muito tempo não teve uma especialização, uma atuação focada na educação inclusiva. Então, hoje a gente tem um quadro de busca muito grande dos professores. Então, a formação continuada, ela faz isso. Ajuda os professores a saberem trabalhar nas suas aulas, melhorar a qualidade das suas aulas, com metodologias ativas, com práticas inclusivas, e a aula fica melhor. Todo mundo gosta, a família gosta, o aluno, que é o principal foco, né, de uma escola, ele tem realmente uma aprendizagem que acontece, o professor até deixa de adoecer tanto, porque o que nos adoece? Você fica pensando, vai para casa pensando naquela aula que não foi boa, que você poderia ter feito alguma coisa, mas o que coisa? Eu não sei o que fazer. Mas sabe que eu acho muito legal ter na escola vocês duas, na parte de orientação, de coordenação ali, como mentoria. Porque muitos professores que estão na sala de aula deparam com determinados problemas, só que ele pensa, a quem eu vou recorrer? Aquele diretor retrógrado, aquele diretor fechado, ou aquela minha coordenadora que não está preocupada com isso, não é verdade? Então, eu vou recorrer ao meu colega do lado, que é o meu professor, que é meu amigo, mas também não sei se ele está aberto para me ouvir, ou vou recorrer a quem? Exatamente. Então, é muito legal ter uma mentoria dessa numa escola, gente, com certeza. Isso não, o trabalho de vocês eu acho essencial, assim, né, dessa consultoria, porque que nem vamos supor, eu sou pedagoga de formação. Se eu quisesse entrar para dar aula hoje, o que eu aprendi lá 20, 30 anos atrás, eu tenho que me atualizar, né? E às vezes eu acho que até para vocês é difícil quebrar esse padrão de um professor mais antigo. Não sei, se eu estiver sendo aqui viajando, vocês me falam. Mas às vezes o cara tá lá, sempre fiz isso a vida inteira e foi assim. E deu certo, eu vou continuar. Eu vou continuar. Mas as crianças não são as mesmas. Não são as mesmas, né? Não são as mesmas. E é muito difícil, os professores, alguns não enxergam. Tem muita então gente tem que ser um trabalho de convencimento. De convencimento. E de mostrar que isso é o melhor. Fora que
Vou aqui colocar mais uma situação minha. Como orientadora, eu pegava muitas professoras que estavam no final da carreira se aposentando. E aí não estão preocupadas com isso. Não é verdade? Ou às vezes até estão. Não estão preocupadas, mas a gente já se deparou com pessoas que a gente tá tentando formar, tá tentando mostrar, só que por estar faltando um pouquinho de tempo para aposentar, eu vou fingir que eu tô ouvindo. Exatamente. E vou empurrando com a barriga até lá. E aí eu vou fechar a porta da minha sala e vou fazer do meu jeito. Como eu quero. Então, esse olhar a gente também tem, né? Para aquele professor que tem um pouco mais de necessidade e resistência. Como que eu vou atingir aquele professor? Aqueles que não acreditam, né? Porque tem uns que não acreditam. Isso é teoria. Isso não vai funcionar. Eu já tentei e não deu certo. E aí a gente mostra que, não, calma aí, devagarzinho deu Só se certo. consegue alguma coisa com a constância. Só que aí, se vocês querem vender a mentoria de vocês, ouçam esse recado. Ela não ensina apenas a vender. Ela ensina mulheres a se posicionarem sem se perderem no processo. Patrícia Costa é jornalista, mentora e estrategista em comunicação e vendas, ajudando mulheres empreendedoras a desenvolverem posicionamento, segurança e previsibilidade nos negócios. Não é dom, é direção, constância e identidade. Se comunicar com intenção, vender com autenticidade e construir um negócio sustentável. Esse é o caminho. Descubra como transformar sua comunicação em lucro, confiança e liberdade. Acesse @PatriciaCostaME, WhatsApp 11 911 632283. Muito legal, gente. Olha, conversa com a Patrícia, que é muito legal mesmo. Agora, a gente tem uma pergunta para vocês, assim, com o nosso público, né, Dirce? 40, 50 a mais. Muitas mulheres de 50 a mais estão buscando se reinventar profissionalmente, né? A gente sabe que hoje em dia a nossa expectativa de vida aumentou, a mulherada aí que tinha parado está tentando às vezes voltar para o mercado, enfim. E elas estão se reinventando profissionalmente ou realizar sonhos antigos, né? Que é muito natural. Como a educação e aprendizado contínuo pode ajudar nesse processo? Bom, a educação ela pode ajudar em tudo, né? Eu acho que não só na questão própria da mulher 50 a mais, mas do entendimento da população que a mulher 50 a mais existe e ela tem os direitos. Ela tem seus desejos, suas vontades, suas necessidades. E então tudo isso começa pelo respeito. Que a educação ajuda assim, super, né, a formar um cidadão que pense que eu tenho que respeitar o outro, eu tenho que ouvir o outro, eu tenho que dar oportunidade ao outro, eu tenho que ser base até para um desejo de um outro, se eu posso ajudar, né? Então, na educação, a gente forma pessoas com essa mentalidade que com certeza vão ajudar qualquer pessoa, 50 a mais ou não, a realizar seus sonhos, seus desejos. Com certeza. Não sei se é por aí. Isso foi pauta de uma aula minha recentemente. Então comenta com a gente aqui. É muito interessante, porque nós lemos um artigo de um estudo que traz, mostrando da sociedade brasileira, né, que vem envelhecendo com qualidade, a expectativa de vida aumenta muito, e os jovens, eu também, quando era mais jovem, tinha essa mentalidade de que com determinada idade você sai do mercado de trabalho, né? Aquele preconceito que nós sabemos. Eu vou pra rede, vai colocar, vai parar, ficar em casa, fazendo bolinho. E mudou demais. Então, hoje as empresas precisam ter um outro olhar também. Na escola a gente fala muito sobre isso, porque o gestor, o diretor de outras empresas, independente do ramo, ele tem que entender que aquela pessoa tem mais experiência. Mas sabe que hoje eu me deparo... muitas qualidades que os novos ainda não tem. Hoje a gente se depara com idosos voltando para a escola. Pois é. Muitos deles. A gente aqui entrevistou a Conceição, que com 52 anos foi fazer biomedicina. E que é tão legal, não é? Entendeu? Fora isso, os idosos que estão em casa, que já não querem mais ir para uma escola formal, estão indo para essas salas de aula que são os joguinhos de supera, né?
de joguinhos, de coordenação e tudo mais. Então, outro dia eu encontrei uma cliente minha, antiga, e falei assim, onde você está indo? Ela falou assim, estou indo para minha aula. Ah, você voltou para a escola? Não, eu estou indo lá, a gente fica jogando, a gente fica treinando. Poxa. Mas você sabe que eu posso dar até um depoimento pessoal, né? Porque eu sou uma 50 a mais. Então, a educação, ela tá me proporcionando encontrar um plano B para mim profissionalmente, Tá. né? Então, eu estou utilizando da consultoria para pensar no meu futuro pós saída do meu trabalho atual. Muito É legal, verdade. gente. Então, falando nessa geração, né? Nessa nossa geração, nós duas aqui, ou nós três, Nós Bela, três. também, mas ela ainda é novinha. Mas bem na minha vez, vocês resolveram. Isso! Bem na hora que você pensou, quando eu chegar lá, Ai. vou assistir sessão da tarde. Colocar pantufinha. Não, Senhora, mudou. nós estamos muito mais ativas, né? Conectadas e cheias de projetos, não é verdade? Como a escola e os educadores podem contribuir para quebrar preconceitos sobre idade e capacidade de aprender? É um desafio, de verdade. Na prática ainda é um desafio, né? A gente vive numa sociedade muito preconceituosa, Etarismo, né? de todas as formas possíveis. É o etarismo, de achar que não vai dar conta, às vezes. Então a escola, eu acho que o papel dela é para mostrar isso na prática, com os professores maravilhosos que nós temos, coordenadores e gestores, com muita experiência, como eu comentei antes, né? Trazer isso para a escola, mostrar, eu acho que a gente precisa fazer um movimento mais forte mesmo. Como tínhamos antes, sabe as feiras que nós convidávamos, feira de profissão, Sim. né? De convidar alguém para participar e mostrar. Não vamos nunca superar alguém que tem mais experiência. E a gente precisa ter essa cultura do respeito, eu acho, realmente, e da valorização. Valorização. Respeito e valorização. Isso vem muito dos asiáticos, né? É. Onde os idosos sempre têm não a última palavra, mas a palavra A mais... sabedoria. A sabedoria mais certeira e tal. É muito legal É mesmo. isso. Meninas, mas assim, a gente não, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Quando vocês pensaram na consultoria, da formação, né? O que transformou para vocês quando vocês se uniram, né, e trouxeram a formação? O que vocês pensaram? Poxa, eu dou aula, eu tô na coordenação, tal. O que eu posso transformar a vida da escola, seja lá de onde vocês atuarem, nesse conhecimento que vocês têm? Né? Falar um pouquinho dessa consultoria de vocês, sabe? O que a gente transforma aí para vocês? Eu acho que o ponto principal nosso é a prática, sim, trazer além da teoria, mas é ter um olhar muito para o humano, né? Tá. Então, assim, enxergar o professor, enxergar o gestor, enxergar os alunos, as famílias com necessidades, né? Então, assim, muitas vezes o professor ele não está realizando porque ele não quer, Tá. ele não está realizando porque ele não tem um suporte. Então, eu vou dar esse suporte. A consultoria dá esse Muito suporte. legal. Então, a sua Entendeu? atuação não é diretamente com um dos, é com todo o conjunto da Todo o escola. processo. Todo o conjunto, processo, todo o E exatamente. vocês fazem um estudo e depois vocês dão um feedback? Isso, e sugerimos caminhos. Ah, perfeito. Muito legal. Isso é O que bom, eu acho legal entendi. da consultoria de vocês é que vocês falam muito em prática, né? Porque como você disse, né? Às vezes você vai para reuniões cansativas, você fica lá perdendo, né? Mas assim, o que vai transformar mesmo? É a prática, É. né? É a prática. Eu acho muito Perfeito. legal. E aqui, meninas, como vocês sabem, nós temos um quadro chamado Entre Risos e Vivências, e eu escolhi um tema aqui pra gente trabalhar, que é sobre um assunto maravilhoso, que é moda, beleza e autoestima sem regra, tá, gente? Porque depois de 50, minha amiga, a gente para de pedir permissão aqui para existir. Não é verdade? Eu falei, não quero mais, não tô me prender a regras, né? Eu quero ser feliz. Antigamente diziam que mulher madura não podia usar roupa justa, não podia ter brilho, tênis colorido, batom vermelho, principalmente batom vermelho, não podia mais, né, Peters? Porque senão ficava entrando aqui nos códigos de barra. E agora? A mulher de 50 tá usando o que ela quer e ainda postando look nas redes sociais, siga um monte dessas mulheres aí, com legenda motivacional e óculos estilosos. E vamos combinar que tem mulher de 20 anos ainda que tá meio perdida nisso, né? Enquanto as de 50 tá plena porque já viveu. É normal da vida, né, gente? Viajando, gravando vídeo, aprendendo a fazer dancinha no Instagram.
né? E mesmo que saia meio fora do tempo, né? Mas o bonito mesmo dessa fase, gente, é entender que a beleza não é parecer jovem, né? A gente aqui, a pessoa confunde, né? Hoje em dia, muito Instagram, né? Principalmente nas redes sociais. Ah, tá querendo ser a de 20 anos. Não, gente, a gente não tá querendo. A gente quer olhar no espelho e se sentir bem, né? E gostar dessa mulher que viveu tanta coisa até aqui. E sabe o que é libertador? Descobrir que a elegância não tem idade. A autoestima não tem padrão de padrão. E felicidade combina muito mais com autenticidade do que perfeição. Então seja autêntica, mantenha o seu estilo. Se você gosta de uma coisa colorida, usa a coisa colorida. Use. Faz parte de você, do seu estilo. Então se você quer usar brilho 10 horas da manhã, quem usa brilho 10 horas da manhã? Cabelo natural, vestido estampado e tênis com glitter, vai lá, usa. Porque a verdadeira moda depois de 50 é vestir de coragem, leveza e amor próprio. E se você quiser desfilar aqui no seu look, no nosso podcast, você está mais que convidado. Acesse @aindapossopod, envie um direct, a nossa equipe vai entrar em contato com você. Gente, seja feliz, use o que você quer, tá? Não fica preocupada se abriu a blusa, né? Segue a vida, porque a vida é muito curta pra gente ficar se prendendo a coisas aí que não tem nada a ver, tá? Meninas, olha, pra mim é um prazer, assim, receber vocês, porque eu sei que o trabalho de vocês faz diferença. E a gente precisa de pessoas, assim, é verdade mesmo, de pessoas como vocês que tragam transformação. Porque a gente, né, aqui é um pensamento meu, a gente gosta muito de criticar. Que a escola é isso, que o professor é isso, porque o menino do fundão é isso, né? Mas se a gente trouxesse, como vocês, mais oportunidade de transformação, a gente estaria no outro nível, né? Com certeza. Meninas, estou assim, sabe, pensando bastante a respeito do que conversamos. Vocês esclareceram bastante todas as nossas dúvidas. E vocês podem deixar seus... nesta câmera aqui para vocês. Um recadinho, pode ser uma depois a outra, podem deixar suas redes sociais e dizer assim, na prática, o que seria bom, por quê? E para que a escola tem que ter vocês lá? Olha, com certeza, nós da consultoria, a gente tem muito amor e muito conhecimento. E muito amor pela educação. Né? Então, o que nos leva a mexer com tudo isso, a querer fazer essa transformação, é o amor que a gente tem pela educação. E a gente não acredita que a educação está cada vez mais se desvalorizando, sendo colocada de lado. Não, a educação é a base de tudo e ela vai continuar sendo sempre. E a gente aqui da consultoria quer fazer o melhor para a sua escola. Então, se você está com alguma dificuldade, você está com alguma dúvida, tem alguma necessidade que você já detectou aí com seus professores e seus alunos, fala com a gente que a gente chega até aí e bate um papo e conversa sobre e a gente vai achar uns caminhos aí bem legais de seguirem juntos, tá bom? Você, gestor, não precisa passar por isso sozinho, né? Nós temos ferramentas para te ajudar a melhorar sua escola, sua equipe, seus índices, enfim, o que estiver precisando. Entre em contato conosco, temos o nosso Instagram, que é @pedagogica.formacal, formação, e pode mandar uma mensagem por lá, acompanhe as novidades, as notícias, que nós vamos entrar em contato com o maior prazer. E o conteúdo é muito bom lá no Instagram, vai lá, eu aprendo um monte de coisa. Gente, eu aproveito aqui, às vezes elas estão se direcionando apenas a diretores, educadores, eu me direciono às avós. Olha que interessante isso. Porque muitas vezes a gente vê os netos da gente com problemas na escola, sim, com problemas de comportamento, com dificuldades. E por que não essas avós irem lá na escola e conversar? Olha, gente, vai lá, contrate as meninas, elas vão ajudar, certo? Com certeza. A direcionar e tentar, como que eu posso dizer, deixar a vida dessa criança na escola mais leve. Esse é o meu recado para vocês. Perfeito. Porque, sabe, todas nós aqui ainda podemos. Eu ainda posso. Podemos. Opa! Até o próximo, gente.